Presa quadrilha com um verdadeiro arsenal de armas no interior do estado. 7 pessoas foram presas e foram apreendidos dinamites e até uma metralhadora com muita munição. Operação fiscaliza desvio de dinheiro público no município de Brejo de Areia. Quase 600 apreensões de veículos são feitas em São Luís só este ano. Até o final do mês passado foram efetivadas 599 apreensões de veículos, ou seja, cerca de 5 por dia. Mais um centro de conciliação de conflitos é inaugurado em São Luís. E hoje é dia da indústria, você vai ver uma entrevista com o presidente da FIEM, Edilson Valdez. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão acontece. Olá, boa noite para você. Olá, boa noite. E a edição de hoje mostra a apresentação de uma quadrilha que foi presa com um verdadeiro arsenal, com direito até a dinamites no interior do estado. A polícia chegou até o grupo depois de uma denúncia anônima. Com a quadrilha fortemente armada, suspeita de vários assaltos no interior, inclusive agências bancárias e até homicídios. Com a quadrilha foram apreendidos veículos, coletes, mais de 300 munições e muitas armas. Entre elas, uma metralhadora 9mm e uma carga de dinamite. E essa prisão aconteceu depois de uma denúncia anônima de que os homens armados seguiam em direção à cidade de Bacabal. O líder da quadrilha é altamente perigoso. Inclusive, o delegado da região de Pedreiras chegou a ser ameaçado de morte. Ao todo, 7 pessoas foram presas. 2 delas são suspeitas de dar apoio ao grupo. Nos últimos meses, motoristas desinformados vêm tendo os veículos rebocados de estacionamentos considerados irregulares pela SMTT. Algumas apreensões foram realizadas em estacionamentos já antigos e que não existem placas ou sinalização que é proibido estacionar. Já são quase 600 apreensões apenas nos 5 primeiros meses do ano. De acordo com as estatísticas do Detran Maranhão, de janeiro a abril deste ano, em São Luís, 2.854 motoristas foram autuados por dirigir veículos utilizando o celular. 2.031 condutores foram autuados por estacionarem em local e horário proibido. 1.913 motoristas foram multados por não usarem o cinto de segurança. Até o final do mês passado, foram efetivadas 599 apreensões de veículos, ou seja, cerca de 5 por dia. A nossa equipe de reportagem flagrou algumas dessas infrações cometidas por motoristas nas ruas e avenidas de São Luís. Na Avenida Daniel de Latouche, vários condutores trafegando sem usar o cinto de segurança. A infração é considerada grave. O motorista perde 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e paga uma multa de R$ 127,69. Carros estacionados em local proibido. Esta caminhonete, por exemplo, infringe a lei de muros e calçadas. Flagramos também motociclistas usando o capacete de forma errada. A apreensão do veículo é uma punição para essas infrações. Após o recolhimento, a restituição só acontece com o pagamento das multas, taxas e despesas como remoção, estada e outros encargos previstos na legislação. E ficar atento para não ter o veículo apreendido. E uma operação no interior do estado investiga um desvio de dinheiro dos cofres públicos do município de Brejo de Areia. Um rombo que já gira em torno de 11 milhões de reais. Um desvio milionário de recursos federais no município de Brejo de Areia. Uma atuação conjunta entre o Ministério Público Federal no Maranhão e a Controladoria Geral da União apontou que entre 2012 e 2013 foram cerca de 11 milhões de reais do Fundeb aplicados de forma irregular e omissão na prestação de contas do município. Em coletiva à imprensa, os representantes das instituições detalharam os procedimentos ilegais na cidade de Brejo de Areia. A gente age nos municípios, fiscaliza os municípios também provocado, ou a denúncia do cidadão, denúncia do Ministério Público, encaminhada pelo Ministério Público, encaminhada pela AGU, encaminhada pelo TCU, enfim, pelos órgãos federais, pela Polícia Federal, e a gente vai, além do sorteio, também trabalha com esse processo de fiscalização também. A operação envolveu, além da CGU e Ministério Público Federal,
oficiais de justiça e agentes da Polícia Federal. Uma operação de busca e apreensão foi feita na Prefeitura de Brejo de Areia e também no escritório de contabilidade em São Luís. E ainda de acordo com as investigações, cerca de 2,8 milhões de reais foram pagos a 2 construtoras para reformas em escolas. E a auditoria concluiu que nada foi feito. Várias unidades de ensino são de taipa e sem estrutura alguma de higiene. Para você ter ideia, algumas escolas de taipa de apenas um cômodo recebeu valores que variam de 80 a 120 mil reais em reformas. Esses valores, se a gente considerasse a própria construção em si, poderia se construir 50 a 60 escolas dessas. As próximas providências sobre o caso vão ser tomadas após a conclusão do relatório que a CGU vai elaborar. E agora o caso Décio Sá. O Conselho Nacional de Justiça vai monitorar o processo que investiga a morte do jornalista. O pedido foi feito pelo Tribunal de Justiça. O monitoramento deve começar no prazo de 15 dias. O programa Justiça Plena monitora o andamento de processos de repercussão social e apoia grandes causas de interesse público. E você vai ver no próximo bloco uma entrevista no estúdio com o Fernando Renner, da FIEMA. E você vai ver também, o Ministério Público do Estado vai criar o Centro de Apoio Operacional da Educação. Nós voltamos em instantes. Já estamos de volta e o Maranhão Acontece fala agora das movimentações dos partidos políticos do Estado. Segundo informações ainda não oficiais, o secretário de Estado da Fazenda, Cláudio Trinchão, deverá ser o novo presidente do PSD, no Maranhão. Trinchão foi convidado pelo secretário-geral da Legenda, Saulo Queiroz, e já conversou sobre o assunto com Gilberto Kassab, presidente nacional. Segundo a informação, Cláudio Trinchão já teria aceitado o convite, agora resta aguardar um comunicado oficial do partido. Terminou hoje o segundo encontro estadual de educação do Ministério Público. Promotores, gestores da educação e a comunidade em geral discutiram problemas que atrapalham o desenvolvimento do Estado. E na oportunidade foi instalado o Centro de Apoio Operacional da Educação. Com o tema Educação de Qualidade, direito de todos os maranhenses, o Ministério Público discutiu com educadores durante 3 dias propostas para melhorar os índices de educação através de ações desenvolvidas pelo órgão. E se a gente não tiver essa preocupação, não conseguir efetivar políticas públicas com relação à educação, não adianta que as demais políticas elas não conseguirão ter o mesmo objetivo a que se destina. No primeiro dia do encontro foi anunciada a criação do Centro de Apoio Operacional do Maranhão, que será coordenado pelo promotor de educação, Paulo Avelar. Nós vamos funcionar com um coordenador e mais um grupo de promotores de diversas regiões, de forma que a gente possa trabalhar uniformemente no estado do Maranhão. Hoje é comemorado, na verdade amanhã vai ser comemorado o Dia da Indústria, setor da sociedade importante para o desenvolvimento em todas as áreas da cidade e do estado. E a FIEMA aqui no Maranhão vem cumprindo um papel de mediar e captar grandes investimentos, seja junto ao governo ou à iniciativa privada. E para falar sobre o trabalho da indústria no Maranhão, recebemos aqui Fernando Renner, que é vice-presidente da FIEMA. Boa noite. Boa noite. Amanhã é o Dia da Indústria e tem o que comemorar? Temos muito que comemorar. Eu acho que a indústria do Maranhão está de parabéns. Nós conseguimos atingir em 2012 100 mil empregos diretos gerados, né, contra 85 mil que havia em 2008, quer dizer, uma evolução significativa. Temos 5.800 empresas mais ou menos no setor industrial, quando em 2008, 2009 eram uns 4.900. Então houve um crescimento substancial no setor industrial do Maranhão. Agora, dentro de um quadro nacional, como é que a gente pode colocar o Maranhão? Qual é o aspecto que o Maranhão apresenta para todo o Brasil? Veja você, em 2012 o Maranhão apresentou um PIB de 45 bilhões de reais, aliás, em 2010. Isso representa o 16º lugar entre todos os estados da federação. Então é um número muito expressivo e nos estimula realmente a apostar e investir nesse estado. A economia nacional, ela passa por várias situações complicadas até, mas é aqui no Maranhão. Como é que a gente pode, então, encontrar a indústria no Maranhão? Tem sido otimista? É um otimismo relativo.
Existem alguns setores que estão atravessando uma fase de conjuntura, de retração eventual de mercado, mas outros setores estão sem problema nenhum de mercado. O setor de comércio, principalmente, não há nenhum problema. Mas o setor industrial, principalmente da construção civil, a gente observa muitos lançamentos. Mas o mercado deu uma retraída, é normal que haja uma certa acomodação. Mas isso é conjuntural, a questão é de tempo também. E o que falar dos grandes investimentos que foram anunciados? Alguns estão vindo, outros não estão vindo. Qual a expectativa que a FIEMA faz sobre esse tipo de investimento que pode chegar ao Estado? Nós somos muito otimistas com relação a isso. Os investimentos que o Estado anunciou de 120 bilhões de reais são extremamente grandiosos em relação ao que está se investindo, inclusive em outros estados do próprio Nordeste. Alguns investimentos já foram implantados, outros estão em implantação. E alguns que estavam projetados para ter início já agora a partir de julho, foram postergados, é questão temporária também, questão de acomodação de projetos. Agora falando em relação à atuação da FIEMA e principalmente falando em relação à conversa com o mercado internacional, como é que tem sido a atuação da FIEMA junto às indústrias, aos próprios investidores? A federação, através do seu Centro Internacional de Negócios, vinculado ao IEL, ela propicia condições dos empresários maranhenses conhecerem outros mercados do exterior. Isso tem sido uma constante. Recentemente, teve uma feira em Hannover, vários empresários foram para o exterior, e isso é uma forma da indústria incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias, inclusive, no Estado. Agora, a FIEMA sente, e as indústrias também sentem, dificuldade na contratação de mão de obra? Esse ainda é um grande problema que a gente vive no Estado? É um grande gargalo, é um ponto de extrema preocupação para os empresários. Nós temos dificuldade de contratação não só de mão de obra extremamente qualificada, como aquela menor qualificada. Por isso, o SESI, o SENAI, tem investido fortemente na formação de mão de obra qualificada, inclusive em parceria com o governo do Estado. O IEL tem investido na formação de executivos, com cursos, inclusive, realizados no exterior, na França, nos Estados Unidos. Agora mesmo, em junho, vai ocorrer um grande curso em Santa Catarina, aliás, no Rio Grande do Sul. Então, são cursos, assim, justamente para poder melhorar o perfil dos executivos do nosso Estado. E a abertura de mercado? Eu acho que o mercado se abre para determinados setores. Por exemplo, o Maranhão já consolidou investimentos em hidrelétrica, em termoelétricas e, recentemente, foi anunciada a construção de usinas de energia eólica. Então, é um mercado novo que se abre, assim como de petróleo e gás, a perfuração de poços de gás no estado do Maranhão. Existe a questão do próprio projeto da refinaria, que nós acreditamos que em junho e julho deverá ter uma decisão. Então, é um mercado assim, extremamente promissor para várias atividades empresariais. Agora, doutor Fernando, existe a preocupação da indústria com a sustentabilidade, com o meio ambiente, efetivamente aqui no estado? Com certeza. Inclusive, a entidade tem participado de uma série de eventos. Nós temos um conselho temático de meio ambiente que participa de reuniões em Brasília, participa de conselhos estaduais, sempre buscando uma parceria para poder municiar as empresas no sentido de ter esse sentido da responsabilidade social e ambiental. Porque acaba sendo, inclusive, uma conversa com todos os setores dentro da própria indústria, não só o grande empresário, mas também as pessoas que compõem aqueles setores menores. Existe esse trabalho aqui no Maranhão? O senhor acredita que estamos no caminho certo? Esses conselhos estaduais, todos eles têm a participação não só do setor empresarial, como da sociedade civil. Isso engloba, muitas vezes, associações de moradores, não é? Então, é um espírito assim, bastante aberto. E como isso vem acontecendo dentro dessas comunidades? Isso parte para dentro das comunidades de cidades pequenas, da nossa própria capital? Veja você, a federação, através dos seus braços SESI e SENAI, ela tem escolas, tem centros de treinamento em várias cidades do interior do Maranhão. Então, existe uma irradiação de tudo aquilo que é feito na capital para o interior. Agora, falando em relação à expectativa para o futuro, em relação às indústrias aqui no Maranhão, expectativa de crescimento, para as pessoas que assistem a gente. O senhor falou em relação ao otimismo agora nesse ano e daqui a 10 anos. Como é que o senhor pode visualizar o Estado? Depois da crise de 2008, o Brasil, durante 2009, 2010, ele nadou de braçada, né? Em 2011, 2012, a coisa foi um pouquinho diferente, a coisa começou a frear um pouco mais. Então, o que nós sentimos e
e podemos até recomendar que os empresários apostem no futuro, mas apostem com cautela, porque o cenário econômico ele muda assim do dia para a noite. De repente, vamos supor, a China está comprando muito minério, mas de repente ele resolve deixar de comprar porque estocou muito, consumiu menos do que esperava. Isso aí acaba tendo um efeito cascata no mundo de uma forma impressionante. Então, por isso que é bom você apostar, você ser otimista, mas planejar bem seus próximos passos para evitar tropeço. Planejamento, né, doutor Fernando? Planejamento. Nós queremos aqui agradecer a sua participação, Fernando Renner, vice-presidente da FIEM, muito obrigado. Parabéns pelo Dia da Indústria. Tá, muito obrigado. Obrigada, boa noite. Tá, boa noite. O governo federal retirou alguns impostos que incidem sobre as passagens de ônibus de todo o Brasil. A determinação foi do ministro Guido Mantega e aqui no Maranhão o que se espera é que surta efeito positivo no sistema de transporte. O governo federal determinou a retirada de contribuições do Programa de Integração Social e do CONFINS, contribuição para financiamento da Seguridade Social, que incidia sobre as passagens de ônibus. O percentual atual é de 4,65%, que incide sobre o lucro líquido das empresas para o recolhimento dos dois impostos. A determinação foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, mas não tem previsão para entrar em vigor em São Luís. É uma notícia boa, não tenha dúvida alguma. Todo movimento que o governo fizer para reduzir o valor da tarifa é interessante. Porém, no caso específico de São Luís, essa redução pode amenizar essa questão da defasagem que há no sistema de transporte. O usuário do transporte público em São Luís paga até R$ 2,10 para circular pela cidade de ônibus. Quem precisa utilizar os ônibus na capital aprova a diminuição do valor das passagens, com a redução dos percentuais do PIS e do COFINS. Bastante vantajosa, porque a qualidade dos ônibus está péssima. Ótimo, porque a gente tem mais lucros, né? Ser melhor, é muito bom. No dia 26 de dezembro do ano passado, o município anunciou a redução de 5% para 1% do imposto sobre serviços para as empresas de ônibus de São Luís. Mas isso não significou redução na tarifa de ônibus. A redução do ISSQN realmente ajudou. É mais uma forma de desonerar os custos que as empresas têm. Porém, ainda há muito a que ser feito para que a gente consiga atingir um nível de excelência no transporte público de São Luís, com relação também a gratuidades e o próprio valor da tarifa e os transportes clandestinos. Hoje a Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária, em parceria com o Cine e empresas parceiras, realizaram o Dia D de Intermediação para Pessoas com Deficiência. O último censo apontou que no Brasil existem mais de 45 milhões de pessoas com alguma deficiência. 44 milhões estão em idade ativa, mas 53,8% deles estão fora do mercado de trabalho. A ideia do evento é proporcionar um encontro entre a vaga disponível e o candidato ideal para preenchê-la. A meta é alcançar mais de 30 deficientes com emprego garantido. Na primeira ação, realizada em dezembro passado, os objetivos foram conquistados. Confira no próximo bloco, São Luís ganha mais um centro de solução de conflitos. E mais, homens do Grupo Especial de Operações Penitenciárias participam de curso para enfrentamento de tragédias em unidades prisionais. Nós voltamos em instantes. Homens do Grupo Especial de Operações Penitenciárias estão participando de um curso de capacitação promovido pela Secretaria de Estado da Justiça e Administração Penitenciária. O treinamento visa qualificar os profissionais para enfrentar tragédias dentro das unidades prisionais. Não é de hoje que inúmeros incidentes em Pedrinhas vêm revelando a precariedade do sistema penitenciário do Estado. Só nos últimos 2 meses, desde que assumiu a Secretaria de Administração e Justiça Penitenciária, Sebastião Uchoa enfrentou chacinas, fugas em massa, desaparecimento de presos, greve de fome e até a suspeita de facilitação de fuga, que resultou na demissão de um diretor administrativo do presídio. E o novo paradigma é calcado em capacitação, moralização, ampliação do parque penitenciário e implantação do plano de segurança orgânica para todo o sistema penitenciário do Maranhão, capital e interior. Então é óbvio que isso aí focado, acima de tudo, com as políticas de ressocialização. É óbvio que isso aí tem efeito, um curtíssimo prazo, de resistência.
e tem efeito de médio e longo prazo com a implantação da política pública do Estado, que está por trás, aí, o governo do Estado nos dando todo o suporte nesse sentido, que é uma orientação governamental, para que a gente possa tirar o Maranhão dessa fase, dessa visão nefasta de N fatos que têm acontecido de 5, 6 anos para cá. E para reforçar a segurança do presídio, integrar as ações de todos que fazem parte do sistema, a CEJAP realiza um curso de capacitação para agentes penitenciários e policiais militares, ministrado pelos melhores especialistas em gestão de presídios do país. A questão da postura do agente, a questão do trato do agente para com o preso, a questão de respeitar a pessoa presa, para que a pessoa presa também respeite o servidor, e a questão da manter a disciplina dentro das cadeias, né? Porque a disciplina é fundamental, sem disciplina você não consegue nada. Os participantes aprovaram a iniciativa. Antes desse curso, a gente recebeu um curso do Comando da Companhia de Operações Especiais, especificamente voltado para a área penitenciária. Com mais esse curso do DEPEN, que o pessoal veio de Brasília, são os melhores do Brasil, estão dando uma palestra excelente para a gente. Está norteando a gente na situação de gerenciamento de crise e situações que a gente tem passado muito aqui no sistema penitenciário. Vai ganhar principalmente na questão da padronização dos procedimentos que irão ser adotados quando da chegada do batalhão de choque no sistema penitenciário. E o Detran no Maranhão realiza neste final de semana mais um plantão para entrega de documentos do IPVA. A entrega é feita com a apresentação de documento com foto do proprietário do veículo ou representante legal. E a estimativa é de que pelo menos 20 mil documentos sejam entregues. A fiscalização começa na próxima segunda-feira. E a seguir tem Paula Veloso e as dicas para o final de semana. Nós voltamos em instantes aqui no Maranhão Acontece. Já estamos de volta e com um curso que deve ajudar no combate a incêndios florestais no Maranhão. O estado está entre os que mais possuem focos de incêndio todos os anos. E a maior dificuldade no combate ao incêndio é a extensão do estado. Mais um reservatório foi recentemente adquirido pelo Corpo de Bombeiros para atender essa necessidade. Agora, cerca de 30 alunos passam por um curso intensivo. Preparação e muita concentração. Tem uma entrada, tem uns prédios que vocês vão olhar, é só descer como se fosse para os prédios. Antes de decolar, bombeiros e integrantes do Grupo Tático Aéreo sincronizam os últimos detalhes e orientações para iniciar a parte prática do curso de combate a incêndio florestal com o uso do helicóptero. Nós estamos coordenando aqui, fazendo o último briefing aqui, coordenando o local exato da captação da água e de onde vai ser o lançamento do treinamento. Tivemos ontem o dia todo de instruções teóricas, com o equipamento Bambi Bucket, e hoje nós estamos vendo a parte prática do treinamento. Dividido em aulas teóricas e práticas, o curso tem a participação de 30 profissionais. Entre eles, policiais civis do Amazonas e oficiais e praças do Corpo de Bombeiros do Maranhão. Todo o trabalho é feito com o auxílio do Bambi Bucket, uma espécie de cesto usado para retirar água de rios ou piscinas para apagar focos de incêndios florestais. É um procedimento bastante delicado, mas o pessoal está bastante treinado, né? E os procedimentos serão feitos com muita segurança. As equipes vão para um local isolado com todo o material necessário. O equipamento usado comporta aproximadamente 540 litros de água. Após chegar ao local do treinamento, as equipes do Corpo de Bombeiros e Grupo Tático Aéreo vão até um rio que fica aqui próximo buscar água. Em seguida, vão simular um incêndio. Todo o trabalho vai ser feito em 4 etapas. O auxílio do equipamento, que já é usado em diversos estados do país, permite que a equipe do Corpo de Bombeiros em terra se aproxime das áreas afetadas com o incêndio. Finalmente, bombeiros e Grupo Tático Aéreo conseguem concluir a parte prática do treinamento. Missão cumprida. Deu para ter uma noção de como funciona o equipamento, qual a área que abrange a água lançada por esse equipamento. Em cima disso, a gente vai começar a trabalhar as operações de combate a incêndio florestal. Investimento em segurança. Chegou a hora de falar de relaxar, diversão, passeios. Afinal, é sexta-feira, dia de Paula Veloso.
Paula Veloso, o que tem de bom para a gente para esse final de semana? Boa noite. Boa noite, Daniela. Boa noite, Hugo. Boa noite você que está em casa assistindo Maranhão Acontece. Chegou a hora de falar de fim de semana. Hoje eu tenho dicas super bacanas para você. Nossa cidade está repleta de opções. Os fãs da banda Legião Urbana podem comemorar porque estreia hoje um dos filmes mais aguardados do cinema nacional, Faroeste Caboclo. O longa é inspirado em uma das músicas de maior sucesso dos anos 80 e que é a segunda mais extensa do Legião Urbana, onde nenhuma frase se repete. Faroeste Caboclo só perde em duração para Metal contra as Nuvens. Mas quem não sabe pelo menos uma linha da música que conta a história de João de Santo Cristo, Maria Lúcia e Jeremias? Pois é, Renato Russo criou esses personagens ao compor a música em 1979. Mas Faroeste Caboclo só foi lançado em 1987 com o disco Que País é Esse? Só lembrando que o filme Faroeste Caboclo não é sobre a banda Legião Urbana. Ele conta a história narrada na música, onde João de Santo Cristo, que saiu da Bahia para uma vida melhor em Brasília, acaba se envolvendo com o tráfico de drogas e a violência da grande cidade, se apaixonando por Maria Lúcia, a filha de um senador, e travando uma grande guerra com o playboy traficante Jeremias. O filme está sendo elogiadíssimo pela crítica, graças à direção que conta a saga como um grande faroeste, e as interpretações de Fabrício Boliveira, que vive o João, Felipe Abib, que vive o Jeremias, e Isis Valverde, fazendo sua estreia no cinema como Maria Lúcia. O filme ainda tem no elenco o ator Marcos Paulo, que faleceu em novembro passado, sendo esse seu último trabalho. Bom, mesmo que você conheça a música e saiba o fim da história, vale a pena ver o filme. Ainda falando de Legião Urbana, o tributo que é a grande tendência do momento no nosso país, Dado Villa-Lobos está em São Luís para apresentar o seu segundo CD solo, O Passo do Colapso. O ex-guitarrista da histórica Legião Urbana comandará a festa Geração Coca-Cola neste sábado a partir das 22 horas no Espaço Renascença. Dado Villa-Lobos apresentará um repertório inédito, algumas surpresas e, claro, músicas do Legião. Mais uma grande oportunidade aí para você relembrar e curtir os sucessos da banda. A festa Geração Coca-Cola terá ainda os DJs Sérgio Murilo, Ricardo Pacífico e Gleidson Botelho nas picapes e Banda SA na abertura dos shows. Agora, falando de teatro, temos um grande espetáculo no Teatro Arthur Azevedo neste fim de semana. A peça À Beira do Abismo Me Cresceram Asas, com Maitê Proença e Clarice Derzier Luz. O espetáculo da autoria da atriz Maitê Proença, que também participa da direção, tem como ponto de partida histórias reais colhidas em diferentes asilos do Brasil, que acabaram aí dando origem às duas personagens idosas, Terezinha e Valdina, que são as protagonistas do espetáculo. É uma comédia dramática, sucesso absoluto de crítica e público também, e que será apresentada hoje e sábado às 21 horas e domingo às 19 horas no Teatro Arthur Azevedo. Oi. A gente vai ter um teatro bastante recheado, Maitê Proença, ela promete muito, né? Promete muito. Inclusive, ela está lançando um livro dela também, vai autografar durante aí os intervalozinhos aí da peça. Bacana, né? Isso é muito bacana, gente. Tem muita coisa legal para esse final de semana. Tem aí também uma banda que é também cover dos Beatles, que vai estar também se apresentando. Quer dizer, não falta opção aí no final de semana. A gente separa algumas coisas para falar aqui no jornal, né, para a pessoa ficar mais ligada, mas a cidade está repleta de novidades. Então posso escolher, eu gosto da parte dos anos 80. Eu também sou fã do Legião Urbana, eu também não vou perder o show do Dado e o filme Faroeste Caboclo, que eu tenho certeza que está maravilhoso. Obrigada, Paula. Obrigado, Paula. Obrigada. E São Luís ganhou na tarde de hoje o 5º Centro de Solução de Conflitos. O órgão vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado pretende agilizar demandas judiciais envolvendo consumidores e empresas. É o 10º Centro de Conciliação do Maranhão e o 5º da capital. O objetivo é que conflitos judiciais envolvendo empresas e consumidores sejam solucionados por meio de acordos. Com os centros, o TJ pretende desburocratizar o judiciário, facilitando o acesso do cidadão à justiça. Eu tenho ligações não só afetivas, mas de origem familiar com São Luís. Como eu disse, minha avó é daqui. E receber essa homenagem, um mineiro receber essa homenagem, fazendo esse elo de ligação entre Maranhão e Minas Gerais, exatamente com relação ao ensino do direito no Brasil, para mim é uma honra muito grande. Acredita que a instalação vai proporcionar aos estudantes de direito a oportunidade e experiência na área. A nossa faculdade está localizada numa área muito extensa,
onde a população carente não pode se deslocar até os tribunais. E vai ter essa assistência jurídica aqui, tanto na parte de conciliação como na parte de jurídica com o nosso escritório-escola. As audiências são agendadas pelo Telejudiciário, que atende pelo número 0800 707 1581 ou no portal tjma.jus.br. E a edição de hoje fica por aqui. Para você rever nossas matérias, acesse o site tvguará.com. Tenha um ótimo final de semana e até segunda-feira. E eu volto daqui a pouco no Dia News às 11h30 da noite. TV Guará, diferente por natureza. O grande problema foi o boato, um boato inverídico de que tinha um abono extra que não existia. Coisa de outro mundo, nova geração, tecnologia, conforto, emoção, tudo.